dia, igreja. Nós temos falado nessas últimas 3 semanas sobre o reino de Deus. O pastor Dani trouxe a primeira palavra, como extrair o máximo do reino. O pastor Renato trouxe na semana passada, prosperando no reino. Essa semana, enquanto eu orava sobre isso, desde quando eu sabia que eu traria essa palavra aqui, já veio no meu coração como tema: venha a nós o teu reino. E ainda que isso seja uma frase da oração de Jesus, eu quero voltar a abordá-la no final da mensagem, com um entendimento melhor do que de fato é isso, do que de fato é essa oração. Nós falamos já aqui outras vezes sobre o que é o reino de Deus. A gente precisa compreender o reino não a partir da perspectiva do que a gente vive hoje, do mundo contemporâneo. É necessário que a gente saiba de onde vem esse tema. E o versículo que eu quero usar aqui é de Mateus, falado por João Batista, capítulo 3, verso 2, e depois repetido por Jesus em Mateus 4, verso 17. O verso bíblico é: arrependei-vos, pois é chegado ou está próximo o reino de Deus. Enquanto eu lia essa semana e fiquei pensando sobre essa passagem de Mateus 6,10, venha a nós o teu reino, algumas coisas começaram a vir no meu coração e às vezes que eu parei para pegar esse versículo e colocar na minha frente, conversar com o Senhor sobre, algumas coisas vieram ao meu coração e é isso que eu quero compartilhar hoje aqui. Então eu quero ler um pouco, porque tem bastante coisa que eu anotei dessa noite para hoje de manhã. Então, ainda que não esteja na minha memória, certamente é a palavra de Deus. Então, se a gente quiser entender o que é reino, no seu original, no grego, basileia, é realeza. A gente sempre fala que reino é governo, e de fato é. Porém, parar só nisso é pouco demais para o que significa a palavra reino. Porque ele é também um poder real. Ele é também realeza e ele é também domínio. Quando a gente fala do reino dos céus ou reino de Deus, a gente está falando então do poder real de Jesus como Messias e triunfante. Ou do poder real conferido aos súditos do Messias. Posteriormente dado à igreja, em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo fala isso. Então, o que caracteriza um reino? O que pode ser um reino? Ou quais as características que um reino precisa ter para ser um reino? Bom, primeiro, falando a grosso modo, esse reino precisa ter um rei. Ele também precisa ter súditos. Este reino precisa ter também leis que direcionam a conduta desses súditos. Então é difícil nós queremos compreender a palavra reino a partir do mundo atual, ou seja, qual seria aí a nação que hoje ainda é uma monarquia. Talvez a gente fala do Reino Unido, mas o Reino Unido não é só uma monarquia. Na verdade, o rei não tem poder nenhum sobre a nação. Então nós não podemos entender ou querer entender o reino bíblico a partir dos nossos olhos aqui, a partir do que a gente vive aqui.
Há outras monarquias também, como Catar, por exemplo, ou o Oriente Médio. Mas a gente sabe que não se trata também de uma monarquia. Se trata de um autoritarismo. Então, para a gente compreender reino, a palavra reino de fato, a gente não pode pegar nada do que está fora da Bíblia. E eu falo isso porque quando a gente começa a querer compreender o reino de Deus, ou só a palavra reino que seja, a partir até mesmo de Mateus, a gente vai ter bastante dificuldade. Porque quando João vem e diz que, João Batista vem e diz que o reino chegou, arrependei-vos porque o reino está próximo, está aqui, está perto. E quando essas palavras também são repetidas por Jesus, no capítulo 4 de Mateus, verso 17, é necessário que nós entendamos, mas o que é de fato esse reino? Esse reino chegou, então ele é algo novo? Ele veio agora? E talvez o versículo que já dá para a gente o entendimento do que é esse reino, está no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo da Bíblia, no primeiro versículo da Bíblia. Que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Há alguém que criou algo, que criou todas as coisas. E esse que criou, ele estava antes da criação. Então, se precisamos entender sobre reino, nós precisamos entender sobre este rei, que tudo criou. Que a partir dele todas as coisas vieram. Então é para ele que devemos olhar para compreender o que de fato é reino. Porque foi tentando olhar o reino a partir da perspectiva da terra que os discípulos erraram. Que eles entendiam que Jesus vinha ou tinha vindo para tomar o reino romano, ou da mão dos romanos, e entregar aos judeus. Eles andaram com Jesus acreditando que essa fosse a verdade. Quando na verdade aqui, em Mateus 3, pelas palavras de João Batista e de Jesus, no capítulo 4, o que a gente vê não é um novo reino. O que a gente vê é a reinauguração do único reino. É interessante que no capítulo 13 de Mateus, Jesus fala 7 parábolas. Todas elas com a explicação do que é reino. Mas os discípulos não entenderam. Então isto é reino. Para entender reino, a perspectiva nossa precisa ser a própria palavra de Deus. E Gênesis 1:1 vai dizer para a gente o que de fato é reino. E quem é de fato o rei. Então o que o reino dos céus ou o reino de Deus é? Primeiro, ele é espiritual. Os discípulos esperavam um reino que pudesse ser visível. Que desse a eles de novo a autoridade sobre os romanos. Mas Jesus vem e apresenta um reino espiritual. Assim como a palavra fala, o reino não é comida nem bebida. Não é algo tangível. Nós vemos também na palavra que o reino é tomado à força. E que este reino se inicia na submissão e se mantém através da obediência. Não há súditos se esses não obedecem. Não há súditos se esses não se submetem ao rei neste reino.
Então vale lembrar que não se trata de um novo reino, não é algo novo. Quando João Batista vem e diz, arrependei-vos porque é chegado o reino, ele está falando de algo que já existia. Na verdade, ele está apontando para o passado, para o Éden, onde o reino já fora estabelecido, e todo o domínio, e toda a autoridade, e todo o poder foi colocado sobre Adão. Mas que o mesmo Adão entregou isso ao inimigo. É deste reino. Então agora Jesus, na reinauguração deste reino, ele vem e coloca ao homem, ou a ideia dele aqui inicial em Mateus é, eu vou dar ao homem aquilo que o homem perdeu no Éden. E aí a mensagem desse reino, segundo João Batista, é arrependei-vos. É chegado o reino, mas antes de tudo, arrependei-vos. Então esse primeiro chamado de arrependimento para acessar o reino, mostra duas coisas. Primeiro, prioridade. E segundo, se a gente olha o significado de arrependimento, que é metanoia, e a gente já falou algumas vezes aqui, fala de conversão. Conversão de mente. E arrependimento e conversão constituem da condição necessária para receber a salvação trazida por este reino, pelo reino dos céus. Mas a palavra metanoia ela é mais que um simples arrependimento. É mais do que uma lamentação acerca daquilo que você fez no passado. É sobre também uma conversão. Então, para a palavra arrependimento estar completa, ela precisa de fato de um arrependimento genuíno em relação àquilo que você fez, mas não só. Ela demanda uma conversão. Ou seja, para acessar este reino, é necessário que nós compreendamos o arrependimento e nós passamos a nos convergir para uma outra posição, para um outro lado. E a partir daqui a gente consegue também entender Romanos capítulo 2, verso 1 e 2, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. O apóstolo Paulo diz isso, o apóstolo Paulo compreende o que está acontecendo em Jesus, ou nesse novo, ou nessa reinauguração do reino, e traz essa palavra. Nós precisamos de transformar o mundo, mas primeiro, através da renovação da nossa mente, do nosso entendimento. E é interessante que nas minhas leituras, durante essa semana, deste versículo, eu peguei uma tradução chamada LTT, que é Bíblia Literal do Texto Tradicional. E o que ela diz é: arrependei-vos, porque tem chegado o vizinho, o reinar dos céus. E quando a gente começa a ler Mateus, capítulo 1, 2, 3, 4, até o capítulo 8, isso me assustou. Porque aqui, e nós estamos falando de uma leitura literal do texto. Está falando aqui que tem chegado vizinho o reinar dos céus. É quando a gente busca o entendimento dessa frase, não é diferente das outras traduções, das outras versões bíblicas. Se é chegado o reino de Deus, ou se está próximo o reino de Deus, é a mesma coisa. Mas a palavra original para elas é no grego egizo, que fala
juntar uma coisa à outra, chegar perto. É como se estivesse falando assim, o reino de Deus veio e emparelhou ao reino deste século. E é interessante isso, porque a gente sempre fala no reino invadindo. E de fato isso aconteceu. Mas inicialmente, nas palavras de João Batista e na palavra de João Batista e na palavra de Jesus, esse reino que chegou, esse reino que está prestes a ser reinaugurado, emparelhou ao reino daqui. E eu me pergunto por que então esse reino não chegou com o poder que ele tem, com o domínio que ele tem? Porque ele não chegou e invadiu o reino daqui. E é sobre isso que eu quero falar. Quando a gente olha para esse texto e continua a leitura de Mateus até o capítulo 10, a gente percebe algo que é imperceptível se a gente simplesmente lê este versículo. E a gente consegue entender melhor este versículo considerando este reino que chega e fica paralelo ao reino daqui. Dessa cronologia bíblica, a chegada do reino é anunciada por João, capítulo 3, verso 1 e 2. Ela é confirmada por Jesus, capítulo 4, verso 17. E aí depois Jesus tem o batismo das águas. E durante o batismo nas águas há também o batismo no Espírito. O Espírito desce sobre ele. A partir daí o rei chama os primeiros súditos. Então depois do processo da confirmação de que o reino chegou, do batismo nas águas e no Espírito, ele começa então a chamar os primeiros súditos. Lembra que reino só é reino quando tem súditos. E aqui ele começa a chamar os primeiros súditos, capítulo 4, verso 18. O rei e primogênito de Jesus ensina a conduta do reino dos céus, que é o oposto da terra. Capítulo 5, nas beatitudes, ou bem-aventuranças, ele coloca para os discípulos um reino do lado do outro. Ele começa a dizer, bem-aventurado é. E ele fala sobre o reino dele, que é exatamente o contrário do outro reino. Então, Jesus investe tempo aqui em ensinar aos seus súditos acerca do que é o reino dele. Então, o que eu tenho para vocês é um reino espiritual, onde a conduta é essa aqui, que é totalmente diferente do reino que vocês vivem. Então, se vocês até hoje enganavam, chegou um reino onde vocês não mais enganarão. Ele começa a dar as condutas do reino. Ele começa a expressar o que de fato é esse reino. O reino ainda não invadiu. Mas ele está explicando, ensinando o que de fato é este reino. Ele fala do poder de influência dos súditos, na parábola que fala do sal e da luz. Então este reino, ele invade sim, ele influencia sim. E é chegado o momento. Ele alerta no capítulo 6, que há dois senhores operando aqui. Assim como há dois reinos, há dois senhores. Cada um opera no seu reino. E cabe aos súditos escolherem qual reino eles querem adentrar. Capítulo 6, verso 9, ele então ensina a orar. E nessa oração tem, no verso 10, venha o teu reino. Mas presta atenção aqui, nessa cronologia bíblica. O Senhor não precisava, como Deus, Ele não precisava. Ele poderia chegar e invadir este reino aqui. Mas Ele não vem como Deus, Ele vem como um homem. Ele vem como modelo para mim e para você. Por isso Ele precisa passar por um processo.
E ele se permite passar por esse processo. Para que esse reino se encontre nele e comece a invadir lugares neste reino, neste século, ele passa por esse processo. Então o reino de Deus é inaugurado em Cristo e chega nesse mundo natural, no reino desse século, que também é espiritual, mas não só para dominá-lo, mas para tornar o reino de Deus tangível a este mundo. Então, como Deus, ele não precisaria, mas ele se submete e nos ensina o caminho. E agora, depois de tudo isso, não à toa, capítulo 8, ele começa a fazer os seus milagres. Isso é a invasão do reino sobrenatural, reino dos céus, reino de Deus, no reino aqui. Porque agora ele está pronto, o reino está nele. E o reino deste século começa a ver as ações do reino de Deus. O reino não é comida nem bebida, de fato. Mas nele, em Jesus, a partir do capítulo 8, nós vemos multiplicação de pães e peixes. E pessoas sendo saciadas. O reino não é comida nem bebida. Mas ele tem influência no reino físico. E faz com que pães e peixes se multipliquem. O reino deseja que os olhos se abrem para o mundo espiritual. Afinal, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas ele para diante de cegos, coxos e outros enfermos. Sente a sua dor. E tangibiliza o reino dos céus, tornando-o físico, visível. Sim, o reino é espiritual, mas ele torna homens comuns conhecidos no céu e no inferno. Porque ele coloca a sua patente sobre homens escolhidos, sobre súditos, sobre aqueles que compreenderam e entraram nesse lugar. Ainda que em algum momento ele estava distante, o fato é que suas palavras trazem vida. E foi entendida por um centurião. E foi aqui que houve a primeira cura na história registrada na Bíblia. De uma cura à distância. Apenas pela palavra. Apenas pela palavra. Isso me inquieta, queridos. Porque se o que nós temos pregado aqui é a palavra de Deus, e de fato é, ainda que tenha os movimentos que o Senhor quer fazer, ainda que tenha o barulho que Deus quer fazer, mas ainda assim que não tenha, a palavra é carregada de transformação, porque ela não é uma palavra nossa, e não é uma palavra deste reino, mas é uma palavra do reino dos céus. A palavra também diz que o reino não está aqui, essas palavras foram de Jesus, o reino não está aqui nem ali. O reino está entre vocês. Esse domínio, esse poder está sobre vocês. Ele está em nós e se torna tangível. Ele é espiritual, está em nós e se torna tangível quando nós tocamos alguém. Ele é espiritual, mas se torna tangível quando as nossas mãos tocam em olhos que estão fechados. É isso que Jesus está ensinando.
do capítulo 1 ao capítulo 8, é isso que Jesus está ensinando. Ó, o reino chegou. Mas é necessário que você entenda o reino. A palavra, ou a conversa dele com Nicodemos. Ele usa duas expressões maravilhosas. Ele fala, ó, Nicodemos, aquele que não nasce de novo não pode ver o reino. Mas logo em seguida ele diz, aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino. Sabe o que isso quer dizer? Que o reino de Deus ele pode ser visto por muitos, mas nem todos que veem o reino de Deus entram, acessam no reino de Deus. Talvez seja essa a resposta de que poucos milagres são vistos nos dias de hoje. E talvez nós culpemos a igreja por isso. De fato, em Romanos, capítulo 12, um pouco mais para frente, o apóstolo Paulo entende isso no versículo que nós lemos. E ele entende Jesus dizendo que esse poder agora está sobre a igreja. Mas o que é a igreja? Senão o corpo de Cristo, senão a junção de membros. Então nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, e essa tem sido as minhas orações nesses últimos tempos. Que enquanto nós pregarmos aqui, independente do que acontecer, eu volto a dizer, que pessoas cheguem em casa e veem mudanças em si, e veem vidas transformadas em si, simplesmente e tão somente pelo poder da palavra. Porque quando a gente vai para a Bíblia é exatamente isso que acontece. A palavra deste reino tem poder. Este reino está em nós, não está aqui nem ali. Este reino começa a invadir lugares opressos através de nós. Só precisamos entender isso. E nos colocarmos nesse lugar de que venha a nós o teu reino, não é uma oração para que façamos sem entendimento. O venha a nós ao teu reino como oração é feita por Jesus no capítulo 6. Já depois de todo esse processo. Por quê? Será que ele está falando aqui para a gente, de fato, Senhor, venha ao teu reino? Não. Capítulo 3, capítulo 4, João Batista e Jesus diz assim, o reino está aqui. E aí Jesus no capítulo 6 vai ler e vai dizer, venha a nós o teu reino, ensinando os súditos a orarem? Não. Ele não está se confundindo. O que significa venha a nós o teu reino é, Senhor, faça na terra o que é padrão no céu. Porque nós compreendemos o nosso papel no processo e estamos prontos. É isso que Jesus está ensinando. Não é venha a nós o teu reino, o reino já estava disponível. Mas o que o Senhor traz agora é, vocês precisam acessar esse lugar. Vocês precisam ir além do ver o reino. E isso que eu estou fazendo aqui, depois do processo que eu passei, eu fiz para que vocês compreendam que isso também está em vocês. É responsabilidade de vocês que este reino avance.
como que o reino, sendo espiritual, como ele se torna tangível através dos súditos que compreenderam o que de fato é o reino, mas compreenderam também as suas responsabilidades quanto a este reino e se disponibilizaram para que este reino se expanda, influencie, tome lugares. Estão prontos. Somente o reino de Deus, apesar de ser um reino, nós não podemos ver, olhar para ele com essa visão terrena. Somente o reino de Deus, unicamente o reino de Deus, designou, o único reino que designou autoridade e poder, domínio aos seus súditos. É o único. Não é um autoritário como temos hoje, e não é onde o rei não tem nenhuma influência. Mas este reino não só está entre nós, ele está disponível para ser acessado por nós. E como igreja, como o apóstolo Paulo diz, nós somos embaixadores deste reino. Aqueles que olham para a igreja e dizem: eu não vou mais nesse lugar, eu fui magoado lá dentro. Os líderes me causaram depressão. Eu fui um crítico da igreja por um tempo, porque eu saí dela também magoado. Mas quando a gente começa a entender que essa parte da igreja somos nós, o discurso começa a mudar. E eu não estou falando aqui que não existe isso dentro das igrejas. A parábola do joio e do trigo é exatamente essa leitura. Neste reino vão ter os bons e os maus. E tem outros que nem são maus, mas são imaturos. E estão no processo de amadurecimento. E joio e trigo só serão separados quando esse reino for estabelecido, não de forma temporária, mas de forma perpétua. Então, seja qual for a mágoa que você tem, saiba que você é a igreja. Você é membro dela. Na verdade, você não é igreja, você é membro dela e se torna a igreja quando se une a outros. Em 2 Coríntios 5:20, o apóstolo Paulo diz: portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se em Deus. E o reconciliar aqui não é pessoas que estão fora dos caminhos do Senhor, mas é um chamado a nós de compreensão de que o reino está perto, mas ele não precisa estar perto, ele precisa estar em nós e nós nele. E aí eu entendo que o apóstolo Paulo em Romanos 8:19 diz, ele diz que o reino não, a criação aguarda com muita expectativa. A criação aguarda com muita expectativa, ela sente dores de parto, aguardando que os filhos, nós podemos também dizer súditos, sejam revelados. E a palavra filhos aqui é a palavra ruios, e o significado dela é filhos maduros. E no contexto do que eu falei aqui, existe imaturidade naqueles que veem o reino, mas não entram nele. A plenitude estará quando você entrar no reino, não quando você vê o reino.
Então, se o mundo está com dores de parto, se a criação está com dores de parto, ela aguarda com muita expectativa que eu e você entenda qual é o nosso papel neste reino. Então, o que significa no contexto do reino dos céus é que a expectativa do mundo que sofre com essas dores de parto é que os súditos que ganharam novamente este domínio a partir de Cristo, ganharam esse poder e essa autoridade, sejam revelados, se mostrem. Se mostrem. Quero que você se coloque de pé. Eu não sei qual aquilo que você tem colocado diante de Deus, ou até que tem atrapalhado você de entrar nesse lugar. Essa palavra não é minha. É o Senhor que está falando conosco. Mas a palavra do Senhor, ela é cheia de poder. Nós não precisamos esperar o decorrer da nossa semana para meditarmos nessa palavra e algo ser mudado em nós. Isso começa aqui e agora. Hoje você já entrou neste lugar do reino de Deus? Você já invadiu este reino de Deus? Ou Ele está perto para você? Porque se Ele estiver perto, é a hora de entrar. Se você quer viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para você, talvez as suas questões colocadas diante de Deus são questões financeiras. É um trabalho que você não tem mais. Talvez os seus problemas são trazidos para esse momento, esse lugar de algo físico, palpável, tangível. Isso na palavra de Deus é colocado como secundário, mas tem também a sua importância. Permita que através de você o reino de Deus se torne tangível. É sobre uma enfermidade? Essa manhã pode ser a manhã do seu milagre, se você entrar nesse lugar. O reino de Deus é espiritual, mas pode ser tangibilizado através da sua ação, através da sua vida, através do seu posicionamento. É isso que eu vejo o Senhor nos chamar hoje. É esse o chamado de Deus para nós hoje. Não é sobre um reino que é colocado do seu lado, mas é um reino que está sobre você, em você, e quer agir através de você.